Fala galera, Murilo Carvalho, cientista político, estamos aqui com mais um Descomplicando a Política para você e hoje nós vamos falar sobre voto útil. Poxa, um monte de gente perguntando, até porque não, né? Tá saindo na mídia, todos os meios de comunicação estão falando sobre voto útil, os candidatos estão falando sobre o voto útil, todo mundo falando voto útil, você vai na rua, voto útil, mas vamos entender, vamos aqui destrinchar isso para você, porque nosso objetivo é ser objetivo e nós vamos ajudar você a entender sobre essa questão, finalmente, sobre voto útil. Mas antes de entrar no voto útil, eu quero que a gente entenda uma coisinha. Lembra no vídeo passado, em alguns vídeos atrás, que eu falei sobre voto consciente? Pois é, não confunda voto consciente com voto, digamos, convicto, apesar de ser quase a mesma coisa. O voto convicto, podemos dizer assim, é aquele que você também acredita, você acredita no candidato, na ideologia dele, na pessoa, você acredita na preferência, nas políticas públicas, você acredita na ideologia no modo geral, não só em nível nacional, como mundial, você tem convicção de que aquele é o seu candidato. O voto convicto, digamos assim, é aquele que dificilmente você vai sair e escolher outro candidato que não seja esse. Quer um exemplo? Olha só, você acredita num candidato, está convicto que vai votar nele, se alguém perguntar para você e falar assim, você votaria em outro? Olha, você falaria, não votaria, eu prefiro votar nulo e branco do que votar nesse cara. Meu voto está fechado com esse aqui. É mais ou menos isso o voto convicto, ok? Ele não deixa também de ser racional, ele não deixa também de ser um voto consciente. É importante falar isso para a gente entrar agora na questão do voto útil. Vamos finalmente entender sobre essa questão do voto útil. Meus caros, o voto útil nada mais é do que aquele voto que você deixa de votar em quem você quer, necessariamente em quem você acredita na política pública que esse candidato propõe, na ideologia, no partido, nele mesmo, e você vai votar para que o candidato que você rejeita não ganhe. Entende? Por exemplo, você vai votar no mais competitivo para que aquele candidato que você não gosta ganhe. É mais ou menos aquela balança que você vê aqui. Peraí, olha, eu gosto desse candidato, mas eu rejeito muito mais esse candidato. Então, quero alguém competitivo para que esse candidato não entre. Ou então, assim, já que o meu candidato às vezes não tem chance de ganhar, eu vou votar em alguém que vai tirar esse candidato aqui, que eu não gosto, para poder, né, pelo menos, escolher o menos pior, vamos dizer assim. É mais ou menos isso, o voto útil. Aconteceu isso, muita gente diz que aconteceu em 2014, quando Dilma e Marina estavam ali, até mesmo tecnicamente empatadas no segundo turno, e o Aécio Neves conseguiu, ali nas últimas semanas, ultrapassar Marina Silva, e foi aquela decisão de segundo turno bem acirrada, né? Inclusive nos votos. Então, assim, foi um voto útil, porque muita gente pensou, a Marina não teria capacidade, por exemplo, de derrotar Dilma no segundo turno, estar desidratada. Muita gente pensou assim, olha, não gosto de fulano, mas eu vou elegê-lo para o segundo turno porque ele tem mais competitividade para não acabar elegendo a Dilma. E foi quase isso. Então, esse período, muitos candidatos e muita gente está buscando o voto útil. Por quê? Muita gente pensa, olha, eu não gosto de X, mas eu não quero Y. Então, eu vou usar um modo estratégico para poder ter peso no meu voto. Meu voto tem mais peso se eu pensar assim. Aí fica aquela polêmica, né, pessoal? O voto útil, ele é racional, ele é consciente também, assim como o convicto que eu falei agora há pouco? Não deixa de ser. Por quê? Olha só, apesar da pessoa deixar de escolher um candidato da sua preferência para votar em alguém que ela não quer, para votar em alguém que derrote o que ela não quer, ele não deixa de ser consciente. Por quê? Porque quando o eleitor pensa dessa forma, primeiro, ele está analisando o cenário. Segundo, ele está elaborando uma estratégia eleitoral. E terceiro, ele está racionalmente pensando no melhor para o país. Então não deixa de ser um voto consciente. Tudo bem? Pode até ter essa polêmica em tudo, mas assim, não deixa de ser um voto consciente, ao meu ver. E por fim, quais são os prós e os contras? Existem vários, mas eu vou destacar, por exemplo, o pró é que eu acabei de falar. Poxa, o eleitor não deixa de estar informado quando ele usa essa estratégia do voto útil, que ele vai informar, ele vai entender um pouco o cenário político. Ele não deixa de ser racional, porque ele está pensando no geral também, e não deixa de ser estratégico. Então, assim, ele está pensando de alguma forma, entendendo o contexto para poder elaborar o seu voto, ter peso maior. Tá? Mas qual é o contra? Meus caros, o contra é que ele acaba excluindo as propostas e focando mais na rejeição de quem ele não quer. Então ele acaba não pensando nas propostas no geral, na questão propositiva, no que é melhor para o país, e acaba pensando, o melhor para o país é não eleger esse ponto. E acaba excluindo as propostas dos outros candidatos.
Além disso, pensar no menos ruim também é algo ruim, né? Então, existem esses prós e contras e eu deixo aqui essa reflexão para você pensar. O que você acha do voto útil? O que você pensa sobre voto útil? Porque é isso que está acontecendo no nosso contexto. Beleza? Fica aqui mais um vídeo, deixa aí o seu like, compartilha. Qualquer coisa, estamos aí à disposição no @cientista político Murilo Carvalho. Grande abraço e até a próxima, se Deus assim nos permitir.